Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Anderson. A gente vai dar prosseguimento ao material do livro, tá ok? Na página 27 vem falando sobre espaço geográfico no mundo atual. Então, o que é esse espaço geográfico, né? É qualquer região ou fração do espaço do planeta onde ocorre qualquer tipo de atuação do homem, tá ok? Então aí eu botei, é resultado da atuação do homem e suas técnicas desenvolvidas ao longo da história sobre o meio natural, tá ok? Até mesmo no caso um grande geógrafo brasileiro, que é o Milton Santos, que no caso designou, no caso, né, fez essa citação, que é qualquer região ou fração do espaço do planeta, tá ok? Então aqui no caso, como é que ocorria, no caso, essa alteração no passado? Né? A sociedade ela vivia em harmonia com a natureza, ou seja, as técnicas eram menos agressivas. Né? Vocês podem ver aqui, ó, no caso, as mulheres fazendo a colheita, né, de forma, no caso, bem manual, não tinha nenhum tipo de maquinário e nem de animais. Né? Ao fundo, os homens fazendo, no caso, né, a preparação da terra, né, para o plantio posteriormente, e o pouso, que seria, no caso, o descanso para recuperar, no caso, essas áreas. Né? Ou seja, aqui tinha a plantação, né? E ao fundo os homens fazendo já, no caso, a preparação para o plantio posterior, né? De outro tipo de, de safra, vamos dizer assim. Tá, okay? Então tinha um revezamento das áreas, né? Até porque para não retirar todos os nutrientes que tinham, né, nesse local. Então é necessário que, no caso, a terra tenha um período de descanso para poder, no caso, ter um novo plantio posterior. Tá ok? Então vocês podem ver aqui, no caso, né, essa imagem designa muito bem o período, no caso, né, bem primitivo da sociedade. Tá ok? Mas aqui vocês podem ver que não tem nenhum tipo, né, de atuação, né, muito do homem de modificar o meio ambiente. Tá ok? Então aqui, o espaço geográfico no período, né, imperial, no caso. E tinha, no caso, houve, no caso, uma evolução das técnicas do plantio, né, começaram a ter alguns tipos de animais ajudando, né, com esse tipo de técnicas também, né, o arado, outros tipos de materiais, houve uma acumulação de riquezas, né, e começou a ter o aparecimento de sociedades um pouco mais complexas, ou seja, sociedades que tinham já, no caso, uma riqueza, né, no caso já tinham, no caso, acumulado, né, acumulavam dinheiro com esse tipo de técnicas e se destacavam um pouco mais. Né. Isso houve, no caso, um confronto já da sociedade, né, basicamente envolvendo a economia, envolviam diretamente, né, o dinheiro que tinha já nessa época. Então, na Idade Média, no caso, tinham duas classes sociais, basicamente, uma diferente da outra. A primeira seriam os donos da terra, que seriam os senhores, já no caso, os servos que não tinham a posse, né, no caso, daquela terra. Então, eles plantavam e tinham que, no caso, né, é, dar, né, uma parte da plantação ou, né, do plantio para os donos da terra, que seriam os senhores. Então houve já, no caso, né, um diferenciamento aí de sociedade, tá ok? Aqui a gente vem falando um pouco sobre a DIT. O que significa DIT? Isso é uma sigla que vocês têm que gravar para o resto da vida de vocês, até mesmo no caso, né, para o vestibular, para concursos, né, que designa, no caso, Divisão Internacional do Trabalho. Né? Então, no caso, a DIT, eu botei aqui um exemplo da DIT no Brasil, mas ocorre de forma, no caso, quase que mundialmente. Tá ok? Então a gente vai falar, no caso, da primeira Divisão Internacional do Trabalho, onde o Brasil, basicamente, servia, no caso, de colônia, né, para Portugal. E o trabalho era de forma, né, escravos, e também é retirada, no caso, do pau-brasil aqui. Então, essa foi a primeira divisão internacional do trabalho aqui no Brasil. Okay? Já a segunda utilizava já, no caso, a monocultura. O que significa, né, monocultura? Plantação de um único produto. Então, no caso, né, aqui o Brasil, que era a colônia,
enviava, né, para, no caso, as metrópoles, o principal plantio, né, o principal produto que tinha aqui. O primeiro foi o café, depois foi o período da cana-de-açúcar e depois do ouro, né, basicamente em Minas Gerais. Foi a extração de todo o ouro que tinha basicamente aqui no nosso território, a área, né, onde tinha a maior quantidade de ouro, diamantes, né, e pedras preciosas. Okay? Essa já foi a segunda DIT. A terceira DIT, né, seria a partir do século XX, onde já começam a ter as novas técnicas, né, de trabalho, que seriam, no caso, as indústrias, né, começaram a ter produtos industrializados, tá ok? Ainda assim, no caso, esses países pobres enviam para, no caso, né, esses países agora desenvolvidos, né, industrializar o produto e enviar, no caso, de forma já, no caso, como um produto acabado. Né? Então, as multinacionais vendem esses produtos acabados, né, no caso, distribuindo de forma global. Né? Então, nós temos aqui três formas de divisão internacional do trabalho. Tá ok? Então, a gente pode botar aqui o Brasil, que seria um país subdesenvolvido. Tá ok? Já no caso, né, países da Europa em geral, né, os Estados Unidos também, são países desenvolvidos. Então, no caso, eles não têm uma outra forma de divisão internacional do trabalho. Aqui eu botei dos países, né, caso subdesenvolvido, e o Brasil foi um, no caso, desses países. Tá ok? Então, vou concluir esse vídeo e continuo no próximo.